Olá pessoal, vamos resolver a questão 1 da prova do nível 2 da primeira fase da OBMEP 2024. Quantos quadrados têm seus lados sobre as linhas do quadriculado, mas não contém o quadradinho cinza? Temos aqui um tabuleiro que aparentemente tem 16 quadradinhos e o enunciado quer saber quais são os quadrados que nós podemos formar nesse tabuleiro que não tem esse quadradinho aqui. Observe o seguinte, que nós temos à primeira vista esses 16 quadradinhos. Desses 16, nós temos apenas um que não é cinza. Então, será que são 15 quadradinhos que não contém o quadradinho cinza? Observe o seguinte, que esses quadradinhos, digamos assim, são quadradinhos unitários. Então, nós temos 15 quadradinhos de uma unidade nesse nosso quadriculado. Mas observe que temos quadrados maiores que podem ser formados a partir desses quadrados pequenininhos. Por exemplo, ó, esse quadrado aqui, ele é um quadrado formado por 4 quadrados menores. Vamos dizer que o lado dele é de 2 quadrados. Quantos quadrados dessa forma aqui não contém esse quadradinho cinza? Ó, temos 1 aqui, 2 aqui e 3 aqui. Então, né, aqui nós temos 3. Agora aqui, ó, nós conseguimos contar mais 1, 2, 3. No total nós chegamos a 6. E aqui nesse andar de cima, ó, nós temos um quadrado aqui, 2 quadrados aqui. Portanto, esses quadrados formados por 4 quadradinhos pequenos, temos no total 8 desses quadrados. Mas nós podemos pensar também em quadrados maiores ainda, aqueles formados por 3 quadrados menores de lado. Por exemplo, esse quadrado aqui, ele vai ter um total de 9 quadradinhos pequenos, sendo 3 de lado. Quadrados dessa forma que não contém esse quadradinho cinza, temos esse aqui que é 1, esse outro aqui que é 2, e aí subindo um andar para cima, esse aqui, um terceiro quadrado. Veja que o quarto aqui já vai ocupar esse quadradinho cinza. Portanto, temos 3 quadrados de lado 3 que não contém o quadradinho cinza. No total, temos 15 mais 8 mais 3, que é 15 mais 11, que corresponde a 26 quadrados, cujos lados estão sobre esse quadriculado, mas não contém esse quadradinho cinza, o que corresponde ao que está indicado na alternativa E. Na adição a seguir, as letras A, B, C e D representam algarismos diferentes de zero. Qual é o valor de A mais B mais C mais D? Nós temos aqui a continha montada, e veja que esses números, 4 números formados com os algarismos A, B, C e D, resultam em 2.331. Agora, olha só que curioso. Quando a gente vai fazer essa adição aqui, como que nós fazemos? Nós somamos primeiro os algarismos das unidades, depois os das dezenas e finalmente os das centenas. Veja que nas unidades nós temos A, B, C e D, nas dezenas A, B, C, D e nas centenas também A, B, C e D. Portanto, quando a gente for fazer essa conta, a gente sempre vai fazer A mais B mais C mais D. E aqui vai dar 1. Portanto, a gente sabe que ao somar esses 4 algarismos aqui, o resultado vai ser um número que termina em 1. Isso vai eliminar automaticamente as alternativas B e D. Mas agora observe o seguinte, que aí nas dezenas, ao somar os 4 números A mais B mais C mais D de novo, eu obtive 3. Pera aí, aqui não é 1 o algarismo das unidades? Isso significa que para a gente obter 3 aqui, se o algarismo das unidades era 1, nós precisamos adicionar 2. Portanto, isso quer dizer que vem um vai 2 aqui. Essa soma A mais B mais C mais D precisa ser 21. Pois aí, quando a gente for fazer a soma de novo aqui, do A mais B mais C mais D, o resultado vai ser 21 com 2, 23. Vai 2 aqui de cima de novo. E aí, 21 mais 2, 23. Que bate com o resultado 2.331. Portanto, nós descobrimos que o valor de A mais B mais C mais D é 21, que corresponde à alternativa C, e isto finaliza esta questão. A figura apresenta uma malha triangular formada por triângulos equiláteros pequenos, cada um com área igual a 1 cm². Qual é a área em centímetros quadrados da região cinza? Nós queremos saber a área desta região cinza aqui, mas ela é um triângulo que parece meio estranho, né? Não dá para a gente fazer muitos cálculos com esse triângulo aqui. Então, para resolver essa questão, vamos utilizar uma estratégia importante na OBMEP, que é dividir a figura em figuras menores e reorganizá-las de modo a obter uma figura que seja mais familiar. Vamos ver aqui nesse exemplo, ó. Eu sei que cada triângulo equilátero pequeno vale 1 centímetro. Portanto, eu vou tentar transformar esse triângulo estranho aqui numa junção de vários triângulozinhos de 1 centímetro. Como que eu vou fazer isso? Ó, eu tenho esse triângulo maior aqui, ó, tá vendo? Esse pedaço aqui faz parte do triângulo que é a área, e esse pedaço está em branco.
Mas veja que pela geometria da questão, esse outro triângulo aqui, esse pedaço que está pintado aqui, é justamente o pedaço que está em branco aqui. Ou seja, se eu pegar esse pedaço que está aqui e passar ele para cá, esse triângulo aqui vai ficar em branco e este triângulo aqui vai ficar totalmente preenchido. Observe que a gente pode fazer a mesma coisa em outros triângulos. Por exemplo, esse pedaço está preenchido aqui, posso passar para cá e preencher este outro triângulo aqui. Agora eu também posso pegar esse pedaço aqui e passar esse pedaço para esse outro triângulo aqui. Aí esse triângulo vai estar todo cinza e esse outro triângulo vai ficar em branco. Observe que podemos fazer o mesmo em outras áreas, mas nós temos já 4 triângulos que já estão inteiros, que são esses 4 que eu estou indicando agora aqui. Vamos ver que na área de baixo também podemos usar a mesma estratégia de dividir os triângulos. Portanto, nós temos aqui que esta área aqui corresponde a desse outro triângulo aqui, e além disso, esse pedacinho aqui nós podemos passar ele para esse outro triângulo aqui, e aí nós vamos ter mais um triângulo inteiro pintado de cinza. Assim nós decompomos a área do triângulo inicial em uma soma de áreas de triângulos pequenos. Temos no total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 triângulos, cada um deles com 1 centímetro quadrado de área. Portanto, isso significa que a área da região cinza é de 9 centímetros quadrados e corresponde à alternativa C. Os números de 1 a 50 foram escritos numa linha zigue-zague, de acordo com o padrão indicado na figura. Qual das alternativas mostra parte desse zigue-zague? Temos aqui então esse zigue-zague e nós precisamos descobrir, dentre essas 5 alternativas, qual delas pode fazer parte da continuação aqui. Para isso, a ideia vai ser tentar encontrar padrões na sequência nesse pedacinho que foi dado enunciado e tentar eliminar as alternativas que não têm esse padrão. Observe que das alternativas, 3 estão com essa parte virada para cima, né? Esse pedaço aqui está aberto, ó, a A, a B e a D. E a E e a C estão com a parte aqui de baixo fechada. Isso significa que a B e a D, se estiverem nesse zigue-zague, vão estar nessas partes aqui de cima. Enquanto a C e a E, se estiverem nesse zigue-zague, estarão nessas partes de baixo aqui. Nas partes de cima, que são esta e esta, assim por diante, note que esta bolinha aqui, ó, aqui tem 2, aqui tem 8, aqui tem 14, esta bolinha sempre vai ser um número par, ó, é 2, 8, 14. Vamos ver nas alternativas quais delas tem um número par aqui, ó. Na A, esse cantinho aqui é 17, 17 é ímpar, então não pode ser a A. Na B, o número aqui é 29. 29 também é ímpar, então essa sequência do zigue-zague da B também não pode ser. E na D, da mesma forma, o 41 é ímpar, portanto, a alternativa D também não pode fazer parte do zigue-zague. Assim, pela questão da paridade desses números aqui, ó, 2, 8, 14, já eliminamos 3 alternativas. Estamos entre a E e a C. Para poder decidir entre as duas, vamos tentar observar outro padrão. O meu objetivo agora vai ser tentar analisar bolinhas que envolvem esses 4 pedaços aqui em forma de U aqui de baixo. Vamos observar as bolinhas do meio aqui, ó. Olha só a sequência que elas formam. 1, 4, 7, 10, 13. Qual vai ser o próximo termo? Ó, vai ser 16, 19, 22. Esses daqui são exatamente os números que deixam o resto 1 na divisão por 3, não é? Ó, 4, se eu dividir por 3, vai dar quociente 1, resto 1. 7 dividido por 3 vai dar quociente 2 e resto 1 e assim por diante. Assim, analisando as duas alternativas, ó, veja que na alternativa C, se eu fizer 26 dividido por 3, o resultado vai ser o quociente 8 e o resto vai ser 2 e não 1. Portanto, este zigue-zague da alternativa C não pode fazer parte desse zigue-zague maior. Assim, por eliminação, chegamos à alternativa E. Vamos conferir se é a E mesmo? Seguindo a lógica, aqui nós temos que ter um número que deixa resto 1 na divisão por 3. E 22, de fato, deixa resto 1, porque 22 corresponde a 3 vezes 7 mais 1. Portanto, a resposta, o zigue-zague que faz parte desse zigue-zague maior, é a alternativa E. E isto finaliza esta questão. Janaína resolveu ler um livro de 105
páginas, dia sim, dia não. Nos dias de leitura, ela lê sempre o mesmo número de páginas. Ela começou a ler o livro na sexta-feira e leu até a 21ª página na terça-feira seguinte. Em que dia da semana ela vai terminar o livro? Vamos tentar organizar as informações do enunciado aqui com base no dia da semana. O enunciado diz que o livro tem no total 105 páginas e ela lê dia sim, dia não. E sempre ela lê a mesma quantidade de páginas em cada dia de leitura. Vamos supor que ela começou o livro na sexta-feira, então vamos supor que aqui é sexta. E aí ela leu 21 páginas até terça-feira. Então temos sexta, depois de sexta vem sábado, depois vem domingo, depois vem segunda e depois vem terça. Ela leu então na sexta, depois, como ela lê dia sim, dia não, no sábado ela não leu o livro. Aí no domingo ela leu, na segunda ela não leu o livro e na terça ela leu. Então nesses 5 dias que foram dessa sexta-feira até a terça-feira seguinte, ela leu o livro em 3 dias. Nesses 3 dias ela leu no total 21 páginas. Como ela lê a mesma quantidade de páginas todos os dias, isso significa que em cada dia ela leu 21 dividido por 3, que corresponde a 7. Isso quer dizer que a nossa amiga Janaína lê exatamente 7 páginas por dia. Assim, nós sabemos que como o livro tem no total 105 páginas, para ela terminar de ler o livro, ela vai precisar de quantos dias? Basta dividir 105 por 7. Fazendo a divisão aqui, armando a continha, pega aqui o 10. 7, o maior múltiplo de 7 menor que 10 é o próprio 7, que é 7 vezes 1. 10 menos 7 aqui vai ficar 3, se eu subter aí. Desce o 5, 35. 35 é 7 vezes 5 e o resto aqui vai ser 0. Assim ela vai precisar de 15 dias, 15 datas para terminar de ler o livro. Como ela lê dia sim, dia não, vamos fazer aqui uma lista dos dias que ela vai ler o livro. Fazendo aqui a lista, ela vai começar a ler o livro na sexta, depois no sábado ela não lê no domingo, terça, quinta, sábado, segunda e quarta. Então a cada 7 vezes vai se repetir essa sequência. Então ela vai ler o livro 7 vezes aqui, mais 7 vezes aqui. Então aqui ela já vai ter lido no total 14 vezes o livro, vai sobrar um dia para ela ler o livro. Então esse dia que vai sobrar para ela ler o livro vai cair justamente numa sexta-feira. Portanto, a resposta para essa questão é a alternativa C, sexta-feira. Olá pessoal, vamos resolver a questão 14 da prova do nível 2 da primeira fase do OBMEP 2023. Uma formiga, inicialmente no vértice A, anda sobre as linhas do quadriculado da figura sempre para a direita ou para cima, até chegar ao vértice B. De quantas maneiras ela pode fazer isso, passando por algum dos 4 pontos destacados? Veja, temos aqui o nosso tabuleiro, né? O tabuleiro aqui é 6 por 6, e nesse tabuleiro uma formiguinha, como não podia faltar do OBMEP, tem que passar apenas para a direita ou para cima, o que significa então que ela só pode subir ou ir para esse lado aqui, partindo desse ponto A. A gente quer saber de quantas formas ela pode ir daqui para cá, passando por algum dos 4 pontos. Então observe esse fato inicialmente. Como é algum, o trajeto que a formiguinha deve fazer, que a gente está contando, ele só precisa passar por algum, não precisa passar por todos. De fato, é possível provar que não dá para você fazer um caminho seguindo essas regras aqui de deslocamento que passe por todos os pontos. É bem fácil de ver isso, né? Então nós vamos tentar dividir o problema em casos. Vamos ver o que acontece para cada ponto. Uma coisa que a gente pode ver que é uma vantagem para a gente é que esse tabuleiro é simétrico, né? Tudo que acontece aqui em cima, na verdade, vai acontecer aqui embaixo. Então, a quantidade de caminhos que tem de A para B passando por esses 2 pontos de cima vai ser a mesma quantidade de caminhos passando por esses 2 pontos de baixo. Então é só calcular os 2 pontos de cima e o de baixo a gente já ganha de graça, é só multiplicar o resultado por 2. Vamos então calcular os pontos de cima. Bom, vamos começar com esse ponto extremo aqui, ó, esse ponto aqui. Como que a gente pode chegar nele? Bom, partindo do A, só tem uma opção para a nossa formiguinha. Subir, 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 subir até o infinito e além. Não, até esse ponto apenas. Então ela vai subir, subir e chegou aqui. Bom, daqui ela precisa ir para o B, né? Bom, só tem um jeito ela ir para o B, né? Ela ir para o lado, para cá, até chegar no B. Então, passando por esse ponto aqui, a gente só tem uma opção, né? Só tem um caminho, que é esse caminho aqui, que vai subindo e vai para o lado. Bom, então a gente fez o cálculo para cá. Esse aqui é uma opção. Vamos ver agora o outro ponto aqui, ó. Esse ponto aqui mais de baixo,
Aí a coisa já complica um pouco mais, né? Porque o que acontece? Bom, a partir daqui, ó, ela pode vir para cá. Ela pode ir para cá, né? E depois subir e chegar no ponto. Então aqui ela fez um caminho. Só que ela pode não ter feito isso, né? Ela pode ter subido um pouquinho aqui primeiro, aí depois ir para o lado e depois subir. Ou ela pode subir, ir para cá e depois subir. Quantas formas ela pode fazer isso? Ela pode subir. Você observe que ela sempre tem que subir 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. E ela vai ter de ir para o lado aqui apenas um quadradinho. Então veja, ela pode fazer esse caminho aqui, o primeiro, 2, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. Então, para chegar do ponto A até aqui, ela tem 6 opções, tá? Então, essa parte de baixo aqui vai dar 6 opções de caminhos para ela vir daqui até esse ponto. Mas eu quero saber até chegar ao vértice B. Aí a mesma música se repete, ó. Daqui para cá, eu tenho que andar 5 casinhas para cá e subir uma para cá. Então, olha só, eu vou ter a mesma quantidade daqui. Veja que o tabuleiro é simétrico, ajuda a gente nisso, ó. 1, aí tem 2 caminhos aqui, 3, 4, 5 e 6, só para a gente visualizar, né? Então, desse ponto aqui, para chegar até o B, eu tenho 6 possibilidades. Portanto, o total de caminhos, eu tenho que escolher um entre os 6 caminhos daqui, depois um entre os 6 caminhos daqui. Ou seja, o total de possibilidades vai ser 6 vezes 6. 6 vezes 6 é 36. Ora, então nós já calculamos quantos são as rotas que a formiguinha pode fazer que passam por esse ponto aqui e vão do A para o B. É 36, né? Bom, então nós já calculamos a parte de cima. Temos 1 para esse ponto aqui e 36 para esse outro ponto aqui. Agora, como o tabuleiro é simétrico, esses 2 pontos aqui de baixo vão ter as mesmas possibilidades que os de cima. Só para citar como exemplo, esse ponto aqui está nesse extremo, a única opção vai ser ir tudo aqui para o lado e depois subir tudo aqui para chegar no B. Igual acontece aqui, tá vendo? E a mesma coisa vai acontecer com esse ponto em relação às possibilidades desse. Portanto, a resposta vai ser 2 vezes esse valor aqui. Bom, 1 mais 36 costuma ser 37. Portanto, a resposta é 2 vezes 37. E 2 vezes 37 vai dar 74. Portanto, a formiguinha pode fazer esse trajeto de 74 formas. A resposta é a alternativa E. Laura colou 27 cubinhos, alguns brancos e outros cinzentos, formando um cubo maior. A figura mostra 2 vistas desse cubo, ambas com a mesma face em contato com a mesa. No máximo, quantos cubinhos brancos Laura usou para montar o cubo? Então, temos aqui as 2 figuras que mostram esse cubo de perspectivas diferentes. Uma coisa importante para se lembrar antes de resolver a questão, que como Laura usou exatamente 27 cubinhos, isso significa que temos os cubos internos que não vão aparecer em nenhuma dessas 2 imagens. E no contexto da questão, como queremos a quantidade máxima de cubinhos que sejam brancos, isso significa que vamos ter de considerá-los brancos para maximizar esta quantidade. Então, para entender em qual face esses cubos estão sendo apresentados para a gente, vamos observar esta face de cima. Observe que a face de cima na primeira figura e na segunda está transladada. Veja que esse cubinho aqui foi para cá e esses 4 aqui brancos são lá para o fundo. Ou seja, essas 2 faces aqui que estão visíveis para a gente na figura 1, nessa figura 2, estão lá atrás. Então vamos utilizar esta noção para fazer a nossa contagem. Vamos pensar então aqui inicialmente em contar os cubos desse primeiro pedaço aqui. Já que no segundo pedaço, vamos contar os cubos a partir destas 2 faces que nesta primeira figura estão ocultas da gente. Então, nessa primeira fileira aqui, observe que todos os cubos são brancos. Então já temos aqui nessa primeira fileira 4 cubos brancos. Nessa segunda fileira temos um cubo cinzento. E esses 2 aqui são brancos. Como observado no início da questão, o cubo no meio
Pode ser tanto branco quanto cinzento, não temos como saber. Mas como queremos a quantidade máxima de cubinhos brancos, vamos considerar que este cubinho é branco. Então, nesta segunda fileira, temos 3 cubinhos brancos no máximo. E na última fileira, temos aqui um cubinho branco e outro cubinho branco aqui. E no meio, o cubo que está oculto, de novo, vamos supor que ele é branco para maximizar a quantidade. Logo, nessa terceira fileira, podemos ter no máximo 1, 2, 3 cubinhos brancos. Então, nesse pedaço aqui todo, temos 4 mais 3 mais 3, que são 10 cubinhos brancos. No máximo, 10 cubinhos brancos. Agora vamos analisar essas duas faces que aqui não é possível verificar, mas na segunda figura elas estão expostas para a gente. Então, como falta analisar essas duas faces que estão expostas, correspondendo a esses cubinhos daqui, podemos fazer a análise diretamente aqui na frente, já que essas partes aqui de trás nós já fizemos a análise nesse primeiro caso. Aqui temos então 4 cubinhos brancos, um quinto cubinho branco aqui e mais 3 cubinhos brancos aqui na frente. Ou seja, temos no total 8 cubinhos brancos nesse pedaço aqui. Assim, o total de cubinhos brancos que podemos ter é 10 mais 8, que é 18, o que corresponde à alternativa D. O desenho mostra uma roda gigante com Maria e Paulo sentados em cadeiras diametralmente opostas. Quando Maria está a 3 metros de altura com relação ao solo, Paulo encontra-se a 5 metros de altura. Qual será a altura de Paulo quando Maria estiver a 7 metros do solo? Então, na figura aqui, nós temos a Maria, que está a 3 metros de altura, e o Paulo a 5 metros. Vamos analisar aqui a figura. Como os dois estão numa roda gigante, se assume que a roda gigante é um círculo. Sendo um círculo, isso significa que todos esses segmentos que foram colocados aqui, eles têm o mesmo valor, afinal eles vão ser diâmetros desse círculo. Assim, como Maria e Paulo estão diametralmente opostos, quando eu estou no círculo, quando eles estão nesse ponto aqui e vão subindo, conforme a Maria vai subindo aqui na nossa roda gigante, o Paulo vai descendo. Como eles estão diametralmente opostos, a quantidade de metros que a Maria sobe vai ser proporcional à quantidade de metros que o Paulo desce, de modo que essa soma das alturas que o Paulo e a Maria estão seja um valor que é invariante. O que quer dizer isso? Quer dizer que não importa em que ponto que eles estejam, a soma dessas alturas é a mesma. E qual vai ser esse valor? Bom, aqui a Maria está a 3 metros do solo e o Paulo a 5. Então a soma das alturas dos dois vai ser 3 mais 5, que é 8. Então, não importa em que pontos eles estejam, a soma das alturas dos dois vai ser 8. Vamos supor que nesse ponto aqui, que eu coloquei aqui, corresponde a 7 metros de altura do solo. Suponhamos que aqui seja 7 metros. Se aqui é 7 metros, a Maria está aqui em cima, o Paulo vai estar aqui embaixo. E aí a distância que ele vai estar aqui vai ser uma distância que a gente não sabe ainda, sei lá, uma distância x. Só que eu sei que a soma das duas distâncias, como eu já falei, o que a Maria sobe vai ser equivalente ao que o Paulo desce, como a soma das distâncias é a mesma, sabemos que 7 mais x corresponde a 8. Resolvendo essa equaçãozinha do primeiro grau muito simples, sabemos então que o x é 8 menos 7, que é 1. Portanto, isso significa que a altura do Paulo vai ser de 1 metro, que corresponde à alternativa B. Isto finaliza esta questão.